Conversa Bem Viver. A gente está no ar com mais um Conversa Bem Viver aqui na Rádio Brasil de Fato e hoje vamos falar sobre arte, memória e a força da imagem como denúncia. Está em cartaz na Caixa Cultural do Rio de Janeiro a exposição World Press Foto 2026, o maior e mais prestigiado concurso de fotojornalismo do mundo, que traz imagens de lutas e conflitos sociais globais. Agora quem conversa com a gente é o fotojornalista brasileiro Eduardo Anizelli, premiado na categoria Reportagem da América do Sul com o projeto Aqueles que Carregam os Mortos. Anizelli documentou o massacre que foi a Operação Contenção realizada em outubro do ano passado nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Mobilizou mais de 2.500 policiais e hoje é considerada a operação policial mais letal da história do Brasil. É sobre o registro desse tema e a importância desse registro que a gente conversa agora com o Eduardo, a quem eu agradeço imensamente a presença. Obrigada por estar conosco aqui no programa Bem Viver, na nossa Conversa Bem Viver, Eduardo. Obrigado a você, Nara. É um assunto delicado, né? Mas vamos papo porque é importantíssimo. Não tem como, né? Fugir dessa reflexão, né? Que nos faz. Sem dúvida. Bom, Eduardo, vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho contigo sobre por que surgiu esse projeto. Nara, eu sou repórter fotográfico da Folha de São Paulo há 18 anos. Eu fui transferido para o Rio há 4 e desde então eu sou o único repórter fotográfico do jornal lá no Rio, né? Então, assim, eu acabo cobrindo de tudo. E pela manhã, uma das minhas funções é ver o que está acontecendo na cidade. Então, assim, eu já tinha feito algumas operações ali no Rio, desde quando eu entrei. Em 2022, eu lembro que eu fiz uma ali na Penha mesmo, que foram 25 mortos. No mesmo ano, eu fiz um alemão, uma outra de 18 mortos. E nessa semana, por coincidência, a gente estava produzindo material especial sobre violência mesmo, policial no Rio. E a gente estava monitorando. E esse dia começou diferente, né? Ela começou quente, já começou com eu apurando pelas barricadas que eu estava vendo na televisão de manhã, já estava fora do normal, do que o que se pode dizer que é normal do Rio de Janeiro, né? Porque operação lá tem todo dia, mas essa já estava escalonando demais, assim, sabe? E a gente foi para lá para fazer esse material que a gente ia fazer, esse especial, e a gente não imaginava que no meio da cobertura o foco ia mudar, né? Porque Uhum. subiu tanto a quantidade de mortes que passou a ser uma notícia do dia, né? Foi uma coisa normal, porque, bom, ultrapassou a história do Brasil, né? Os 111 do Carandiru foram ultrapassados nesse massacre da Penha. Então, assim, eu fui porque de manhã já é o que eu faço, e essa semana em específico eu ia fazer esse especial, e nós fomos para lá e a coisa, cara, foi aumentando e foi aumentando, e acabou virando um hard news, né? Sim. Virou notícia do dia. E que tipo de imagem você encontrou quando chegou lá? Te surpreendeu, especialmente em nível de violência? Cara, sim, sim. E assim, o primeiro dia eu costumo dizer que ele foi assim, difícil dizer, mas assim, foi mais fácil. Não é mais fácil no quesito que assim, eu já cobri alguns tiroteios lá. Então, assim, você tem uma técnica para fazer isso, você tem um treinamento para fazer isso. E é tenso, obviamente, porque pode ter uma bala perdida ali, alguma coisa, e precisa ser baleado, enfim, você está num território hostil. O que me surpreendeu no primeiro dia foi a quantidade de presos primeiro descendo, porque assim, eu estava na entrada da comunidade e você não está apurando o tempo inteiro. Você tem raros momentos que você está apurando o que está acontecendo como um todo, porque você está dentro da notícia, né? Primeiro me surpreendeu isso. Desceu um preso, aí beleza, aí depois desceu muitos presos, assim, fileira. Que até é uma das fotos que está no ensaio, né? Que eles estão ali sentados ali. Isso já me acendeu um alerta. E depois, o que fez mudar totalmente o foco da cobertura foi a quantidade de mortos já ali naquela hora. Ali era perto do meio-dia, já tinha 34 mortos confirmados. Pô, 34 mortos já tinha superado os 25 do dia 22. Então eu falei, poxa, se tá nesse número já, eu preciso agora mudar o foco da cobertura. É o que a gente costuma dizer, né? A gente vai mudando o lead, né? E na fotografia a gente vai fazendo a mesma coisa. No fotojornalismo, eu fui mudando o lead. E nós fomos lá pro
o Getúlio Vargas, que geralmente é o hospital que recebe esses mortos, socorridos, entre aspas, que assim, chegam, na maioria das vezes, pelo carro do Estado ali, já sem vida. E ali foi aumentando a quantidade, cara. Foi aumentando a quantidade. Então, assim, era no fim do dia, veio uma moradora falar comigo, ela estava bem revoltada, bem indignada. Aí ela falou assim, cara, não adianta nada vocês ficarem aqui na porta do hospital fazendo esses mortos chegando aqui, gente chorando, porque vocês não estão vendo o que está acontecendo lá em cima. Hum. Lá em cima tá um massacre, tem muita gente morta e tal, e vocês precisam ir lá. E eu tentei, de fato, ir nesse primeiro dia e não consegui. E nisso os números já estavam com 64 mortos. Então, assim, cara, já tava uma coisa muito absurda. Tipo, 64 mortos e o tiro ainda tava rolando. E a gente tentou subir e não conseguiu. A gente foi até parado pela polícia. Os caras deram 3 tiros pro alto ali. Na hora montou uma caravana de jornalistas para subir junto com essa moradora. Eles iam levar a gente para lá. Eles são da associação de bairros ali. E a polícia interveio e não deu para subir. Ficamos embaixados ali embaixo. E eu fiquei até anoitecer ali. Fiquei até umas 8 horas da noite e tava tendo tiro ainda. Aí entrou um dilema. Eu falei, poxa, eu preciso chegar lá em cima, como que eu faço agora? Vou embora, não vou? Eu volto amanhã cedo, não volto? Aí eu tenho a sorte de ter a figura do motorista de reportagem, que é uma coisa muito rara hoje no jornalismo, e que, cara, eu tenho o melhor, e eu acho que um dos últimos que existe ainda, que chama Orlando de Souza. O Orlando, como ele é cria das comunidades lá, ele sabe muito como funciona. E ele falou assim pra mim, cara, vamos embora, e amanhã a gente volta bem cedo pra cá, pra investigar se realmente acontece isso. Porque se não adianta nada a gente ficar aqui, à noite não dá pra fazer nada, tá perigoso, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum e a gente vai bater cabeça e se de fato tiver, a gente vai estar cansado amanhã e não vai dar certo. Aí o segundo dia foi cara, foi a cobertura mais difícil da minha vida. Eu nunca tinha passado por numa situação tão, cara, eu não sei nem descrever, entendeu? Sabe? Tipo, de tanta dor, de tanto sofrimento, cara, eu nunca vi aquilo na minha frente, assim. 5 horas da manhã, a gente chegou ali na Praça São Lucas, já tinham 30 e poucas pessoas mortas enfileiradas, assim. Aquelas cenas que a gente viu na TV, das mães, dos pais, avós chorando, os familiares em volta, aquele horror no olhar da população, tudo aquilo você viu de frente, né? Vi de frente e vi no local da morte, né? Porque, assim, quando nós chegamos lá, como nós chegamos cedo, tava eu e mais um amigo meu da agência F, que é o André Coelho, e um morador lá na hora, que estava ajudando na retirada dos corpos, ofereceu pra gente de subir. Ele olhou assim para, tipo, ele já tinha acabado de trazer alguns corpos e olhou pra gente e falou assim, ó, a imprensa que quiser subir é agora. Quem quer subir agora? Aí tava eu e o André, um olhou pra cara do outro e falou, cara, vamos? Aí ele falou, vamos, aí subimos. Aí subimos na caçamba da caminhonete. Foi eu, o André, a repórter dele, mais um cinegrafista dele, da agência F, e um cinegrafista amador que estava por ali. Eles sentaram no banco de trás da caminhonete e o André subimos na caçamba e o cara levou a gente pra cima. Uhum. Tava esse cara e mais um outro morador lá junto. Aí, cara, quando chegamos lá na mata ali, caramba, cara, tipo, na vacaria. Já a primeira cena eu descendo da caminhonete era uma mulher grávida chorando, desesperada, sendo amparada pelos familiares dela ali, procurando o marido. E os caras chamando a gente para dentro do mato para ver onde estavam os corpos ali. Aí entramos ali. Aí tem no ensaio, né? Tem uma foto do corpo ali no meio das pedras ali. Tem outros sendo retirados, então assim, é bem pesado. Mas assim, o que mais me choca ali, que toda vez que eu converso disso, é difícil para mim, porque, cara, a gente é humano, né? A gente é repórter fotográfico, a gente é jornalista, mas a gente é humano. Então, assim, reviver essa história o tempo inteiro é difícil também, enfim. E o que mais me choca é uma mulher que ela tá no ensaio aí também, que é aquela moça que ela tá com a mão na cabeça do marido dela. Os gritos ali foram, cara, não sai da cabeça, assim, tipo, ela pedindo para ele levantar, para eles irem embora, lamentando porque ele viveu a vida do crime, que ela falou, poxa, eu sabia que isso não ia dar certo, tá vendo? Olha o que aconteceu.
cara, nossa, isso foi muito Claro, forte. E, claro. pô, na hora eu fiz aquela foto, eu baixei a câmera e fiquei assistindo aquilo e foi muito pesado mesmo, assim. Eu queria propor uma reflexão contigo também, né? Você é uma pessoa, um profissional do fotojornalismo que teve a oportunidade de participar dessa cobertura, e essas oportunidades no jornalismo, elas se confundem um pouco, porque nos outros âmbitos de trabalho, a oportunidade é sempre coisa boa. Para a gente do jornalismo, a gente Sim, nunca sabe se vai ser um trauma coletivo, social e pessoal também, né? E a gente que é do sim. jornalismo escuta muito questionamento sobre as nossas escolhas de cobertura, sobre as nossas escolhas por tirar a cortina de cima desse tipo de violência e mostrar para a sociedade. Somos chamados por algumas pessoas até de urubus. Você certamente já ouviu Ah, isso. Eduardo, diante de ah. uma premiação global, dos olhares do mundo todo sobre violências que acontecem em todo o mundo, qual é a importância do jornalista brasileiro, do fotojornalista brasileiro, registrarem, marcarem, firmarem na nossa memória esse tipo de acontecimento? Como é que a gente responde às críticas? Por que o nosso trabalho é tão importante nesse momento? Eu já vi essa pergunta, como você mesma disse, ela é recorrente, né? Poxa, a gente já fui chamado várias vezes de urubu, enfim, sabe? Uhum, Você tá aqui agora fotografando desgraça dos outros, entendeu? Mas, cara, o fotojornalismo ele é super importante para denúncia, né, cara? Tipo, é para cobrança, assim. Muita coisa mudou na história através do jornalismo e do fotojornalismo. Se não tem um profissional da imprensa ali noticiando o que que acontece, imagina o que que vira. O que eu costumo dizer é, se com a presença da imprensa, para mim uma operação dessa, que na minha visão foi super desastrosa, embora o governo tenha comemorado, morreram 122 pessoas, imagina se a imprensa não está ali. Imagina se não existe cobertura, não existisse cobertura alguma. Então, assim, a gente não está ali porque a gente ama fotografar a desgraça dos outros ou quer mostrar a desgraça dos outros. A gente está ali para que aquilo não aconteça. é isso. Porque você está num ambiente onde a maioria é preta, a maioria das pessoas que morreram ali são pretas, as pessoas são desassistidas pelo governo, pelo Estado, ali não tem polícia, ali não tem saneamento básico, em muitas partes, ali não tem direito à educação, as aulas são interrompidas o tempo inteiro. Então, sim, é muito importante. O fotojornalismo está ali como matéria de denúncia. Ele é um material de denúncia e ele é um material histórico de denúncia muito forte e necessário. E, e a gente absorve isso, cara, e é difícil. A gente tem que. Eu costumo dizer que, assim, no jornalismo, no fotojornalismo especificamente, porque o repórter fotográfico, o repórter cinematográfico, ele tá dentro, né, da coisa. Para conseguir fazer essas imagens, você tá dentro da notícia, assim. O texto, a foto, o texto, ele te dá a opção de você não chegar, entendeu? De Sim, você apurar de outras formas. Mas o repórter fotográfico, o repórter cinematográfico, ele tem que estar ali, ele não tem outra forma. E você absorve a energia de um ambiente desse. E você tem que aprender a lidar com os demônios da profissão depois disso. sim. Porque não é fácil você ver aquela foto aérea ali. Depois de um tempo, falando com uma pesquisadora, eu cheguei a contar quantos mortos tem ali. Aquela foto tem 55 mortos. Então, assim, de 122, metade estava ali quase. Quase metade. Então, assim, cara, não é fácil você presenciar quase 60 pessoas mortas enfileiradas na sua frente e ouvir o grito de uma mãe que perdeu o filho para violência, de uma esposa que perdeu o filho para violência. Não me vitimizando, assim, porque, assim, longe disso, entendeu? Mas, assim, é difícil. E, assim, Sim, você não conseguir ter empatia pela dor daquela pessoa, eu acho que a pessoa que não tem empatia, que não entende o porquê que isso é feito, o coração parou de bater. Eu não culpo nenhum policial que foi lá e tirou o gatilho, cara, e apertou o gatilho. A culpa muitas vezes não é nem desse cara. Esse cara, ele tá ali, ele tá no embate, é matar ou morrer. Ninguém quer morrer. Quem mandou ele para lá é o problema. Como chegou a isso é o problema.
Então, assim, eu acho que o fotojornalismo ele é muito importante porque precisa ter reflexão. O WordPress ele é incrível de todas as maneiras, por isso, porque assim, o WordPress ele abre para o mundo o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas não estão acostumadas a ver, o que é o jornalismo nu e cru, coisas que aconteceram, que estão acontecendo na faixa de Gaza, a Ucrânia, entendeu? Então, assim, se não existiu fotojornalismo, com o fotojornalismo, com o jornalismo isso acontece, e se não existisse? Então, assim, o WordPress ele é muito importante para que nisso não caia no esquecimento. A Penha no Brasil já estava caindo no esquecimento. O WordPress deu uma voltada nesse assunto, assim, sabe? Uhum. Isso é muito importante, cara. E a gente tenta, assim, tipo, a Folha, a gente teve muito cuidado com isso na parte da edição. Eu, na hora de fotografar, para não expor as pessoas, embora seja difícil não expor numa situação daquela, e o jornal na hora de publicar. Claro. Também, tipo, é por conta das famílias, da pessoa do que. Mas assim, cara, tem hora que não tem como você colocar também um pano em cima de tudo, entendeu? O que Sim. aconteceu foi aquilo ali, tipo, preciso reportar. Tipo, a E foto do drone, ela era, na minha opinião, extremamente necessária, porque assim, se eu continuasse fazendo só ali do chão, ninguém ia ter a proporção exata do que aconteceu. A partir do momento que você coloca o drone ali, que você consegue contar as pessoas, aí dá aquele tipo, nossa, tinha muita gente ali. O fotojornalismo ele não pode morrer, ele tem que continuar. não tem como um fotojornalista estar na rua com uma câmera na mão e ver 50 mortos, a maioria homens negros, rapazes negros, alguns que nem tinham envolvimento com a criminalidade, e não colocar a câmera para trabalhar. É uma questão de consciência, né? Consciência, informação e registro, memória. O papel do Eduardo, o meu papel, o papel de todos os jornalistas e todas as jornalistas do Brasil e do mundo é reportar e trazer essa revolta que a gente sente quando a gente vê essas cenas também para o público, né, Eduardo? Acho que é por aí. A gente quer dividir a revolta que a gente sente e mostrar que tem certas coisas que não podem ser apagadas, né? Ó, eu entrei no jornal há 18 anos. Eu lembro da foto da Marlene Bergamo do Carandiru e eu olhava aquilo, cara, no jornal e eu ficava pensando, caramba, deve ter sido muito difícil cobrir. Aí a foto da Márcia Foleto também, cara, tipo, a foto da Márcia também é outra foto que impacta muito, porque também são muitos corpos, um do lado do outro ali. E eu nunca imaginei passar por uma situação parecida, entendeu? De repente eu tô numa situação que, assim, que ultrapassou o que elas cobriram. E a da Márcia já faz mais de 30 anos, e a da Marlene foi em 92, tipo, já faz muito tempo também. 91 ou 92, eu não lembro quando foi o Carandiru, acho que foi 91. É, a Enfim, Márcia, dei uma olhadinha aqui na internet, ela cobriu a chacina de Vigário Geral. E a foto dela Vigário dos Geral, exato. caixões enfileirados é uma foto que marcou a Exato. história do Brasil, né? Então, essa da Marlene e a da Márcia, cara, essas fotos, elas são, você imagina, essas fotos, elas são muito antigas. Então, assim, o que que a gente aprendeu? Porque dessa vez piorou. É. Cara, são 122 pessoas mortas, assim, não cabe ao Estado, ou a mim, ou a você, ou as pessoas julgarem quem eram aquelas pessoas ali, e nem dizer se essas pessoas têm que viver ou morrer. Até Porque no Brasil não porque tem pena de morte. Exato. Até porque o Brasil não tem pena de morte. Muito bem lembrado Exatamente. pelo Eduardo, é algo que a gente não pode esquecer. Eduardo, a vontade é ficar conversando contigo aqui sobre o trabalho e sobre os traumas que a gente carrega como sociedade, como profissionais do jornalismo também por muito tempo. Mas o tempo é curto no nosso Conversa Bem Viver e a gente não pode encerrar esse papo sem prestar o serviço para quem quer ver na Caixa Cultural do Rio de Janeiro até 28 de junho. Depois ela vai para outras unidades da Caixa Cultural pelo Brasil. Tá lá no Rio, o endereço é Rua do Passeio, número 38, no centro, bem pertinho da estação Cinelândia do metrô. As visitas de 11 da manhã às 6 da tarde, entrada totalmente de graça. Classificação indicativa é 12 anos, gente, são fotos fortes, né? Preciso lembrar disso. Também um detalhe importante para quem está nos ouvindo. E olha, a Caixa Cultural conta com acessibilidade completa, tá? Visita mediada em Libras, todas as imagens têm audiodescrição, como já é comum nos museus brasileiros, que estão cada dia melhores, mesmo com as dificuldades. E aí, depois do Rio, a mostra vai para São Paulo, Curitiba e Salvador ao longo de 2026, tudo sempre na Caixa Cultural. Vai dar para muita gente do Brasil ver.
Eduardo Anizelli, um dos participantes do concurso desse ano, com uma sequência de fotos muito marcante para o Brasil, mas muito necessária. Eu quero te agradecer pela participação aqui na Rádio Brasil de Fato, pelo teu relato, muita força e excelente evento aí para vocês. Essa reunião que vocês estão também é importante para a gente juntar as nossas experiências jornalísticas com o resto do mundo, né? Super, essa troca vai ser muito importante e acho que é a parte mais legal do prêmio, né? Você trocar experiências com colegas do mundo todo. Obrigado a vocês pelo contato, pelo papo. Seguimos, gente. Seguimos. Um grande abraço. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Conversa Bem Viver.